Fala, gente amada, o caos está montado mais uma vez em Porto Alegre. Basta chover. Chove em Porto Alegre e é assim. O pessoal começa a andar correndo na rua. As poças de água se formam. O pessoal precisa descer correndo do ônibus para não se molhar. Não tem muitas coberturas na cidade, então até chegar em casa o pessoal se molha muito. O pessoal fica muito molhado, né? E muita gente acaba se refugiando ou em estacionamento ou então em supermercado. A chuva é sempre assim. Ela castiga bastante o povo gaúcho. 2, 3 bairros costumam ficar sem luz. O pessoal se molha. Daí no outro dia não tem como secar a roupa, que a maioria das pessoas não tem o secador. A maioria das pessoas não tem como botar a roupa num lugar onde vai secar. Algumas pessoas improvisam, colocam perto da geladeira, colocam perto do fogão. Mas eu sempre digo, né, para as pessoas não fazerem isso. Se você puder, compra mais uma roupa, compra mais um tênis, mesmo com toda essa dificuldade, tá? Mas não deixa aí coisa aí próxima de fogão, coisa próxima aí de geladeira, tá, gente? E as pessoas vêm me perguntar, né? O que você tá achando aí da guerra do Irã com Israel? Eu vou dizer pra vocês. Olha, Irã e Israel, eu não vejo como uma guerra que vai ter muitas novidades, não. Eu vejo que daqui a pouco o Israel pode decapitar uma liderança do Irã, e Israel também pode fazer um movimento ali de achar algum depósito pequeno de urânio, um depósito médio ou um depósito grande e atacar. Então é difícil sair disso, né? As pessoas acham aí que a guerra vai evoluir e tudo. Eu sempre falo, o pessoal que mora lá, o pessoal que é morador de Israel, o pessoal que mora no Irã, tem que se preocupar, tem que achar um bunker, tem que sair de lá. Porque lá sim pode acontecer alguma coisa, pode um míssil cair eventualmente, pode um caça aí bombardear alguma cidade. Essas coisas podem acontecer. E quem tá na volta é o povo, né? E o povo é que se rala nessas brincadeiras aí de guerra que eles fazem, né? Porque não conseguem chegar num acordo. Então se você aí tá num desses países, eu peço que você saia imediatamente. Ah, eu devo ir pro supermercado, preciso estocar água, comprar aí grãos. Claro, você precisa comprar aí milho, você precisa comprar ervilha, você precisa comprar alguma coisa nesse sentido. Porque se você não fizer isso, você vai estar muito vulnerável, tá? Ainda mais sem água, né? Então quem mora lá precisa fazer esses movimentos. Nós aqui ainda não. Nós aqui do continente americano não precisamos entrar nesse desespero ainda. Ah, mas por que não? Porque ainda não é o momento, gente. Não é o momento do continente americano se desesperar. Agora, os acontecimentos eles podem se tornar um pouquinho mais rápidos, tá? Porque se Israel consegue fisgar aí os Estados Unidos para a guerra, daí algumas coisas podem acontecer aí no continente americano. Daqui a pouco pode ter aí algum atentado, né, nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos sempre foi um país assim vulnerável a esse tipo de coisa, né? Alguma tentativa aí de atentado, de desestabilização, né? Grupo terrorista tentando fazer alguma coisa lá no território americano. Agora, você também tem que saber, né, que Estados Unidos sempre está procurando aí alguma coisa, sempre está indo atrás de uma guerra.
porque a economia americana, ela se alimenta bastante da guerra, né? Assim como a economia russa. A Rússia também precisa sempre de uma guerra, precisa apoiar algum país, precisa desestabilizar algum governo. Então são dois países que se voltam para a guerra, né? Só que quem costuma ir bastante, né, para o campo de batalha é o povo russo. O povo russo vai, né, com tudo. Se você for ver aí o número de pessoas assim que se envolveram na Segunda Guerra, o número de pessoas aí da Rússia, você fica aí meio que apavorado, né? Porque muito russo assim lutou na guerra, muito russo faleceu também e muito russo lutou nessa guerra. E agora os números, se comparados ao da Segunda Guerra Mundial, não fazem nem cosquinha, porque você pode ter certeza que 1 milhão de russos não perderam a vida. Vamos de novo, não perderam a vida na guerra. Daqui a pouco aí tu acha aí 200, 300 mil, tranquilo. Agora 1 milhão não. Se alguém falou pra vocês aí 1 milhão, tá equivocado, tá? Então foram muitas baixas aí do povo russo na guerra. E a Rússia, né, detém uma tecnologia maior que a da Ucrânia, né? Só que a Rússia, ela não tá sabendo finalizar a guerra. A Rússia, ela não consegue fazer alguma coisa para dar um fim à guerra. Ela entra com tudo, ela bombardeia um monte de coisa e a Ucrânia resiste. E aí você pensa, bom, ucranianos e russos são vizinhos, né? Sim. Então, ucranianos e russos, eles deveriam saber combater. Sim. Mas parece que quem tá fazendo as coisas assim mais certas em termos de exército, gente, não é em termos de aparelhagem. Em termos de exército ainda é a Ucrânia, porque a Ucrânia tem baixas, mas a Ucrânia ainda continua numa guerra que era para ter acabado aí em menos de um mês, né, gente? Eles continuam resistindo aí por mais de 3 anos. Mais de 3 anos num confronto aí que todo analista, qualquer pessoa aí com um pouquinho de inteligência teria dito, olha, esses caras aí não vão resistir mais de um mês. Então a gente vê que hoje o melhor exército do mundo é o ucraniano, né? Que a Ucrânia está fazendo milagres para conseguir arrastar a guerra. Ah, Rafael, você acha isso bom? Olha, se a Ucrânia ceder muita coisa na negociação de paz, daqui a pouco a Rússia invade mais alguma coisa. Daqui a pouco a Rússia aí vai querer mais um território, vai querer mais uma cidade, mais 2 cidades, mais 3 cidades. A gente não sabe o tamanho da vontade russa em se expandir. Ah, e você pensa que a Rússia pode ir para a Lituânia, pode ir para a Geórgia, pode ir para sei lá mais o que? Olha, nesse momento, se não usar armas nucleares, eu acho bem difícil, porque o exército russo ele teria que triplicar de tamanho para ter alguma garantia, né? Alguma garantia de vitória. E a Alemanha se fortalecendo como está se fortalecendo, a Polônia entrando junto e se somando aí a Ucrânia, aí eu acho que vai ser bem difícil assim do Kremlin aí se sair bem, né? Eu acho que o Kremlin aí não vai fazer grandes comemorações, que hoje eles conseguem aí invadir território e acessar aí áreas da Ucrânia, porque o exército russo ele é maior e porque a Rússia tem as melhores armas, mas a Alemanha daqui a pouco colocando aí armas melhores, a Polônia também, e se juntando à Ucrânia, eu acho que é difícil. Eu acho que é bem difícil assim a gente achar que a Rússia assim vai conseguir dominar mais coisa, entende? Só que a Rússia sempre deixa aquele ponto de interrogação. Será que daqui a pouco eles vão começar a usar arma nuclear? Essa é uma pergunta, né, que a gente tem que se fazer. Usando arma nuclear, daí eles podem conseguir aí por um tempo
alguns territórios, né, gente? Agora aí tem que saber se os Estados Unidos também vai querer entrar nessa brincadeira. Porque no momento os Estados Unidos está querendo sair, está querendo deixar de lado a Ucrânia. Os materiais, por exemplo, que a Ucrânia pode utilizar para a guerra, não são materiais assim bons, né? São materiais assim razoáveis. Agora a Alemanha, Polônia tem coisa melhor. Tem coisa melhor no seu arsenal. Então, se a guerra for pro campo bélico, é muito difícil dizer aí se a Rússia vai sair por cima, tá, gente? A Rússia aí usando caças, usando blindados, infantaria, artilharia. É bem difícil a gente saber até onde a Rússia vai conseguir chegar, né? Eu penso ainda num empate, tá? Eu não penso assim que a OTAN venceria e não penso que a Rússia venceria. Eu penso assim numa situação de quase empate. Numa situação assim onde a OTAN não avança, a OTAN não recupera territórios, mas a Rússia também não consegue mais captar territórios, né? A Rússia ela ficaria assim meio que frustrada, né? Numa guerra bélica, lembrando, hein? Numa guerra bélica. Então, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe com seus amigos e não esqueça de ativar o sininho de notificações.